Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vamos lá, então, hoje começar a falar sobre os alimentos, sobre as refeições, falar sobre saúde, né, e qualidade de vida. As nossas escolhas alimentares, né, como tornar elas, então, de fato saudáveis, nutritivas e, consequentemente, então, nos trazendo uma evolução como um todo, né, não só física, não só uma evolução estética, mas também mental, né, de bem-estar, de autoestima, de estar de bem com a gente mesmo, né, as consequências positivas que nos trazem o fato de se alimentar bem, de nutrir o corpo de fato. Mas então, novamente, aquela pergunta, tá, mas por onde começar? Regra número 1, gente. Comece incluindo, não excluindo. De início, a gente não exclui nada, a gente não restringe nada, e aí tá o primeiro problema dessas dietas restritivas, que de fato não são sustentáveis, que não são duradouras, que não nos trazem resultados, né, a longo prazo, porque a gente começa, em vez de começar da maneira certa, a gente já começa excluindo tudo, né, e isso de fato não existe, isso não tem quem consiga sustentar. Então a gente vai analisar a nossa refeição, né, as nossas refeições, a nossa alimentação, né, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, o que de fato a gente vem comendo, né? Se a gente está comendo vegetais, está comendo frutas, está comendo de fato comida de verdade, né? Esses alimentos estão sendo a base da minha alimentação, das minhas refeições. De fato comer de forma nutritiva na maior parte do tempo, né? E isso sem a necessidade de restringir nada, sem a necessidade de, eu não posso comer um doce, eu não posso comer um chocolate, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Gente, nós podemos tudo, porém, com equilíbrio, com moderação, né? O problema está no excesso. E aí, a regra número 2, né, que é ajustar o paladar, aprender a gostar dos alimentos saudáveis, ter prazer em se alimentar dessa forma, gostar de fato desses alimentos, né? Porque a gente sabe que o fato de comer muitos alimentos de a base ser de industrializados, de comidas prontas, de gordura em excesso, de doce em excesso, leva o nosso paladar ao chamado, né, que a gente diz de paladar infantil, e aí se torna mais difícil, de fato, sentir o sabor natural dos alimentos, de gostar de uma alimentação mais natural, mais nutritiva, né? E isso não é sobre calorias, mas é também sobre saúde e qualidade de vida a longo prazo, né? Daquilo que a gente vai colher, né? O que a gente está plantando hoje, como a gente vai estar daqui a uns anos, como vamos estar de saúde, né? Queremos todos estar bem, né? Não vivendo com um monte de doença, de comorbidades que nos limitem a poder fazer as nossas atividades, a viver de fato com vitalidade. Então, aprender a gostar, né? Se hoje vai ser um esforço comer isso, repetir isso todos os dias, tornar um hábito e, de fato, gostar, ter prazer, porque, gente, comer precisa ser prazeroso. Comer é gostoso, comer é bom. E a regra número 3, então, ao mesmo tempo que a gente inclui e não exclui, a gente também tem que analisar, né? Tem aquelas pessoas que não têm de fato um controle sobre a quantidade de alguns alimentos, né? Principalmente esses que eu falei antes que são super palatáveis, né? Que o problema não é consumi-los, o problema é o excesso, é o exagero, é comer demais. Então, se tu te observa como esse tipo de pessoa que tem um pacote de biscoito recheado, uma barra de chocolate, uma caixa de bombom, e tu não consegue parar de comer até ver o fim, né? Até de fato acabar com aquilo, não consegue comer uma porçãozinha pequena por dia, todos os dias. Então, nesse caso, realmente é melhor que tu evite ter em casa, né? Ou em lugares de fácil acesso a esses alimentos, até de fato construir uma relação saudável, né? Com esse tipo de alimento, porque aí um descontrole também já não é saudável. E a regra número 4, então, se alimentar de forma fracionada ao longo do dia, né? Fazer pelo menos 4 refeições. O que isso quer dizer? Muita gente, né, às vezes não tem o hábito de fazer café da manhã, porque acorda na correria, porque diz que acorda sem fome, mas aí chega no almoço, né, com a barriga roncando, gritando, aí come rápido, mal sente o sabor da comida, come além do necessário, depois vem aquela sensação de estufamento, porque de fato não conseguiu sentir os sinais de saciedade do corpo tão rápido, né, que ingeriu aquela refeição. E porque de fato estava com muita fome e comeu além do que de fato precisava. E aí vai comer de novo
só no final do dia, só no jantar, e aí repete o mesmo comportamento. Isso acontece pelo simples fato de não fracionar a alimentação, de não comer todos os momentos que deveriam ser de estar alimentados, né? De acordar, fazer um café da manhã completo, nutritivo. Se tinha uma fome no meio da manhã, fazer um lanche, então almoçar, aí fazer um lanchinho da tarde, para depois chegar em casa e jantar, fazer um lanchinho antes de dormir, né? Se tiver uma fome. E o principal, tomar muita água. Esse erro muita gente comete, né? De não tomar água ao longo do dia. E aí acaba por muitas vezes confundindo, né? A sede, que é da água, daquela hidratação que não está sendo feita corretamente, com fome. Come tentando suprir o que de fato é uma falta de hidratação. Que o organismo, no mínimo, a gente precisa de 2 litros de água para execuções básicas do nosso organismo, para que a máquina de fato funcione, né? São basicamente 4 daquelas garrafinhas de água pequena, então assim, separa ali 2 para tomar de manhã, 2 para tomar de tarde, se organiza com isso. Se hoje não tem de fato o hábito de tomar água, que acontece com muita gente, inacreditavelmente acontece, então começa tomando uma garrafinha, né? Depois que aquilo vira um hábito, começa a tomar 2, até chegar numa quantidade suficiente de água, né? E então, após esses itens aí básicos para começar a se organizar, então montar, né, as refeições ao longo do dia, combinando sempre, gente, isso é a base de todas as refeições. Combinar um alimento fonte de proteína, que vai trazer saciedade, e um alimento fonte de carboidrato, que vai trazer energia. Por quê, gente? A proteína, ela é digerida mais lentamente pelo nosso organismo. Isso nos mantém saciado por mais tempo, por mais horas. E o carboidrato é a principal fonte de energia, né? A gente tem, é o que nos traz energia para executar as nossas tarefas, né? Só que, por exemplo, se eu como só carboidrato, essa energia vai rapidamente para a minha corrente sanguínea, eu vou ter uma energia momentânea, mas logo eu já vou estar com fome. E aí a proteína, ela vai me dar saciedade por ser quebrada, né, mais lentamente no organismo, mas vai faltar aquela energia do carboidrato. Então eu preciso unir os dois, sempre, para ter saciedade e energia, né? Conseguir ficar aquelas próximas horas ali me sentindo de fato alimentado, com energia e conseguir de fato me sentir bem, com vitalidade. E aí, o que então são as proteínas, né? São as carnes em geral, né? As carnes vermelhas, as carnes brancas, daí da preferência pelo peito de frango, que é uma carne mais magra, ou até coxa, sobrecoxa, mas tirar aquela pele, né? Que a gente sabe que é gostosa, né? Aquela partezinha crocante, mas de fato aquilo não faz bem, né? Para nossa saúde. A mesma coisa para as carnes vermelhas, dar preferência para cortes mais magros, os peixes, né, dar preferência para os peixes brancos, que são mais magros, em todos eles optar por preparações mais magras, né, grelhadas, assadas, evitar colocar excesso de gordura na preparação, fazer a milanesa, fazer frito, porque a longo prazo isso pode acabar nos trazendo bastante consequências com a nossa saúde. E aí também a gente tem ainda nas proteínas os leites, né? Que é melhor a gente optar daí pelos desnatados, semi-desnatado, que não tem tanta gordura quanto o integral. Mesma coisa vale para os queijos, melhor os queijos brancos, são menos gordurosos, menos calóricos. Iogurte natural, né? Ovos. E aí combina com carboidrato. O que são os carboidratos, né? Muita gente considera o carboidrato vilão, gente. Em momentos nenhum, carboidrato vai ser vilão. A gente precisa de carboidrato para se manter vivo. Então, assim, é tudo questão de equilíbrio, de equilibrar as refeições com um pouquinho de cada, né? E eu nunca vi ninguém engordar, estar com sobrepeso, carregar alguma doença por comer carboidrato. Com certeza é em consequência de outros excessos, né? Então, os carboidratos que são as batatas, né? Todas elas, batata inglesa, batata doce, os pães em geral, né? Seja pão integral, pão branco, pão francês, aí o arroz, macarrão, a aipim, e assim, gente, aí vem aquela pergunta, mas tem que ser integral, né, gente? O que acontece? O integral, ele é mais saudável porque ele é mais, menos refinado e contém mais fibras, né? Mas, eventualmente, né, ou ali, às vezes o integral, às vezes o não vai fazer diferença, a gente coloca ali outras fontes de fibras, né, as saladas, os vegetais, que vão nos trazer de uma outra forma, né, as fibras que seriam contidas no integral, e aí fica tudo bem, tá completo da mesma forma, não é aí que mora o problema. Claro, existem exceções, né? Por exemplo, diabéticos, já é mais interessante não consumir os carboidratos refinados, mas aí é muito individualizado.
E entre o carboidrato e a proteína, então a gente tem as leguminosas, né, que são feijão, grande bico, ervilha, lentilha, que são a combinação de carboidrato e proteína na sua composição. E sempre é interessante também incluir nas nossas principais refeições, ali almoço e janta, porque são a nossa principal fonte de ferro. E as gorduras, né? Gente, as gorduras é o que a gente precisa consumir em menor quantidade, tá, na nossa alimentação. E, indiretamente, tudo que a gente, quase tudo, praticamente quase tudo que a gente ingere ao longo do dia carrega um pouco de gordura junto, né? Nenhum alimento, é só proteína, é só carboidrato, é só gordura. É predominância de um ou de outro, e todos eles, na maior parte, né, carregam um pouco de gordura, então não tem a necessidade de a gente adicionar mais gordura ainda na nossa alimentação, né? A gente toma um leite, come um queijo, come uma carne, um chocolatinho ali, tudo isso, gente, tem gordura embutida, então a gente não precisa adicionar mais gordura, fora a preparação dos alimentos que a gente já coloca, né, ali algum tipo de gordura no preparo, então vai acumulando gordura ao longo do dia, então a gente não precisa adicionar mais ainda, né? Aquele monte de azeite de oliva, por exemplo, para regar, né, em cima do prato, porque acho que é saudável. Gente, é saudável, mas assim tem calorias e o excesso também não é bom. Então não tem aquela necessidade. E até eu trouxe aqui, então, do preparo dos alimentos, né? A gente não tem a necessidade de fazer como nessa imagem da direita ali. Aquilo ali, por mais que muitos de vocês já considerem pouco, aquilo ali já é excesso, aquilo ali não tem necessidade, né? Torna a alimentação muito mais calórica, muito mais maléfica pela quantidade de gordura que vai carregar. O correto seria como essas imagens da esquerda, né? A gente coloca ali um pouquinho de qualquer gordura que seja, né? Que vocês gostam de utilizar na cozinha, e aí tira o excesso com um papelzinho toalha, com guardanapo, ou mesmo com esses pincéis de cozinha que a gente compra nesses bazar ou em supermercado mesmo, deixando simplesmente o suficiente para que a comida não grude na panela. E só isso, né? A gente não precisa encharcar a comida. Eu gosto de dizer, tipo, deixar a comida brilhosa, né? A comida não deve brilhar de gordura. E aí, então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de cada uma das refeições de uma forma completa e nutritiva, e para vocês verem que não tem mistério, gente, não tem, é simplesmente comer o básico e de uma forma nutritiva. Café da manhã, então, né? Trouxe um cafezinho ali que quem não gosta de um cafezinho, né? Nossa fonte ali de energia logo que acorda, é uma cafeína na veia. E seja um café preto puro, seja misturado com um pouquinho de leite ali. Se for um pouquinho leite integral, não tem problema, né? Mas dar preferência pelo desnatado, pelo semidesnatado. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né? Acha muito aguado, comenta. Mas assim, sendo pouca quantidade, assim, não ingerindo muito, o integral também não tem problema, né? A minha mãe quer que toma aquele copo cheio de leite, aí já é mais interessante optar pelas opções mais magras. E aí a gente combina um pãozinho, coloca um ovo, né? Ou um sanduíche, dá para colocar até uma salada no sanduíche, vai deixar a gente mais saciado, fazer um omelete, e ainda combinar ali uma porção de fruta, colocar um iogurte junto, colocar uma aveia no iogurte, ou até mesmo preparar um mingau, né? Nesses dias mais quentes, uma coisinha mais quente nesses dias mais frios. Quem não gosta, né, aquecer o corpo, dá para preparar o mingau tanto com água, quanto com leite, tanto no micro-ondas, quanto no fogão. Cozinha ali, né, a aveia, no final dá para colocar uma frutinha em cima, fica super gostoso. E os lanches, então, né? Tanto o lanche da manhã quanto o lanche da tarde. É um ótimo momento, então, para incluir as frutas ao longo do dia, variar bastante essas frutas, né? Não ficar só naquela, de banana e maçã, porque é fácil de carregar, porque é prático. Gente, existe tanta fruta, né? E se tem esse problema de descascar, de cortar, separa um dia ali da semana, o final do domingo ou a própria segunda-feira, para deixar as frutas higienizadas na geladeira, descascadas, cortadas, e vai te durar a semana inteira, né? Na hora de ir para o trabalho, coloca num potinho, pega um iogurte, né? Compra aqueles iogurtes naturais grandes mesmo, coloca uma porçãozinha no potinho e leva com uma fruta, leva um sanduíche para comer de tarde e tá feito os lanches, né? Completos, nutritivos. Coloca ali um ovo cozido no sanduíche, ou um frango desfiado, um queijo branco, já coloca uma salada para comer junto com um cafezinho, fica super completo. E, então, o almoço e a janta, né, gente? Que tem aquele mito da janta, principalmente de não comer comida, porque fica estufado, porque engorda. Gente, o básico que deveria ser feito é comer comida no almoço e no jantar. Muitas vezes as pessoas vêm, né, com
essas palavras, mas na verdade o que elas acabam beliscando se torna muito mais calórico e principalmente menos saudável e nutritivo do que se de fato comesse um prato de comida assim como no almoço, né? O ideal é que realmente não coloque aquelas preparações que são fritas, que são gordurosas, que são a milanesa, mas comer ali um arrozinho com feijão, uma batata cozida, um ovo, uma lentilha, um franguinho, com bastante salada, bastante legumes e ainda colocar uma frutinha de sobremesa é o ideal, né? Até trouxe ali o desenho de uma proporção de um prato, como a gente deve dividir, né? Metade dele encher com bastante salada, bastante legumes, quanto mais colorido, melhor, maior o aporte de nutrientes. E ali a nossa porção de carboidrato, que pode ser combinado mais de um tipo ou não, né? O importante mesmo é a divisão do prato. E aí depois ali colocar um feijão ou uma lentilha ou uma ervilha, colocar uma carninha, um ovo e então mais uma frutinha de sobremesa que se for uma fruta fonte de vitamina C, né? Como agora é a época, por exemplo, da laranja, da bergamota, ou então um abacaxi, um morango. São frutas que acabam potencializando a absorção do ferro, que está presente principalmente ali no feijão, na lentilha, que a gente precisa dessa ingesta diária, né, para o nosso organismo desses nutrientes. E então a ceia, né, o lanche da noite, para quem ainda tem aquela fominha antes de dormir, quando costuma também jantar mais cedo, quando chega do trabalho, eu pelo menos sempre gosto de fazer um lanchinho antes de dormir, né, para ninguém gosta de dormir com a barriga roncando, com fome. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões, né? Uma vitamina de fruta que dá para bater um leite com uma fruta, ou mesmo comer um iogurte, ou fazer um mingauzinho de novo, né? Antes de dormir, aquela comidinha quente, confortante, uma frutinha de novo, ou mesmo para quem não tem fome, tomar um chazinho, né? Um ótimo momento para aquecer o corpo, dar uma relaxada antes de dormir. Então, gente, para vocês verem como realmente não tem mistério, né? A gente pode colocar ali as nossas preferências que não são tão saudáveis, encaixar elas ao longo do dia numa menor proporção, desde que a nossa base seja de fato saudável e nutritiva, né? Porque existe, gente, sim, sabor e nutrição juntos, né? A gente tem que parar de criar problema onde não tem, ressignificar esse monte de coisa que a gente ouve falar, que a gente cria na nossa cabeça, que acaba nos criando um bloqueio por se alimentar bem, né? Então, eu finalizo com essa mensagem hoje de fazer as pazes com a gente mesmo, né? Com os alimentos e com a vida. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês já comecem hoje a colocar em prática, fazendo escolhas melhores, se alimentando bem ao longo do dia, né? Não ficando muitas horas sem comer, não chegando nas refeições com a barriga roncando de fome e se organizar, né, gente? A organização é a base. É isso, então. Bom trabalho para vocês e até a próxima.